Capítulo 1076. Fora do quarto 2016 na pousada Carta na Manga na Rua da Esperança número 22 do Burgo Sherwood. Force atravessou diretamente a parede sem chamar a atenção de ninguém. Então, bateu na porta em um ritmo previamente combinado. Não muito depois, Dorian Gray Abraham, que estava vestido de preto, com ombros largos e braços grossos, destrancou a porta e girou a maçaneta. O cavalheiro rapidamente avaliou a área e abriu caminho para Force entrar. Eu realmente não esperava que você se tornasse uma escriba tão cedo. Depois de fechar a porta, Dorian examinou cuidadosamente a fechadura da porta antes de se virar e suspirar. Com base nos padrões desta época, ele era considerado um homem de meia-idade, mas ainda era um sequência 7. Astrólogo. Ele não tinha esperança de avançar. No entanto, sua aluna, Force Wall, levou cerca de um ano para passar da sequência 9 para a sequência 6. Essa comparação entre os dois fez Dorian se sentir comovente e triste. A linhagem da família Abraham deveria ser nobre e invejável, mas agora, foi uma forte maldição que o deixou deprimido. É porque você me ensinou bem. Embora Force não gostasse de sair e gostasse de ficar em casa, ainda era convidada pelos nobres de vez em quando. Ela era uma autora de best-sellers que participava de salões literários da alta sociedade, por isso tinha noção de como falar. Além disso, ela realmente obteve bastante ajuda de seu professor, desde o fornecimento de conhecimento e dinheiro até fórmulas e ingredientes. Dorian olhou para ela e balançou a cabeça com um sorriso. Não é como se você fosse minha única aluna. Pelo que me lembro, essa velocidade de avanço só pode ser igualada por uma pessoa. Ele fez uma pausa e continuou. Em seguida, seu alvo é a sequência 5, viajante. E tenho expectativas ainda maiores para você. Espero que você possa obter a divindade e se tornar uma sequência 4, feiticeira dos segredos. Claro, eu também tenho um pedido. Quando você realmente se tornar uma semideusa, tente orar para uma existência oculta e ouça a sua resposta para descobrir do que ele está falando. Isso é realmente um pouco perigoso, mas um semideus da sequência 4 teria poder suficiente para resistir. Sem quaisquer outros elementos em jogo, não deverá haver problemas. Professor, esta resposta é importante para você? Embora Force soubesse o que estava acontecendo, ela ainda parecia curiosa e confusa. Dorian ficou em silêncio por alguns segundos antes de suspirar. Isso é muito importante. Meus pais, meus irmãos, minhas irmãs, meus filhos, muitas pessoas sacrificaram suas vidas em busca desta resposta, mas sem sucesso. Não se preocupe. Pagamos um preço tão alto porque há uma antiga maldição na linhagem de nossa família, e você não é nosso parente de sangue. Não espero encontrar uma maneira de quebrar a maldição através dessa resposta durante a minha geração. No entanto, espero saber de onde vem e entender a causa da morte. Ao dizer isso, Dorian respirou fundo e não continuou. Por alguma razão, Force podia sentir o peso do tempo acumulado ao longo de 1000 anos, geração após geração, caindo sobre seus ombros. Ela realmente não conseguia imaginar o quão doloroso seria para os ancestrais, pais, irmãos, irmãs e filhos de uma pessoa morrerem direta ou indiretamente da mesma maldição. Pensando em como seu professor cuidava bem dela, Force, que só recebia esse tipo de cuidado dos mais velhos, abriu os olhos, abaixou a cabeça e assentiu. Vou tentar o meu melhor. Dorian conteve seus sentimentos e assentiu levemente. A sua característica mais louvável é a sua gentileza. Force ficou um pouco envergonhada ao se virar para falar sobre uma frase que o professor havia mencionado. Família. Ela lembrou que seu professor nunca lhe contara sobre a família Abraham.
Ele alegou que ele, Lawrence e Aulisa eram membros de uma organização secreta. Para diferenciar os assuntos que seu professor lhe contou e o que ela aprendeu no clube de tarô, Force fez uma lista séria do que deveria saber antes de sair de casa, para evitar revelar acidentalmente informações que não deveria. Dorian respondeu simplesmente: para resolver a maldição, todos da minha família se juntaram a essa organização. Ele imediatamente mudou de assunto. Por que você saiu com pressa desta vez? Fui alvo de Beyonders oficiais. Force primeiro disse uma meia-verdade antes de reclamar um pouco do carteiro. Dorian não disse mais nada enquanto se afastava de Force e iniciava um ritual. Ele convocou a criatura do vazio amante da música, Malmouth, e fez com que ela cuspisse 3 itens. Um deles era um cristal transparente, quase ilusório, e o segundo item era um pedaço de pergaminho antigo de pele de cabra. O terceiro era uma pequena mochila de caçador. Esta é uma característica de Beyonder deixada por um viajante. Com ela, você não precisa reunir nenhum ingrediente principal adicional. Esta é a fórmula da poção do viajante. Esta mochila contém os ingredientes suplementares correspondentes. Se você não tiver uma boa maneira de preservá-los, faça o possível para terminar de digerir a poção do escriba dentro de meio ano. Caso contrário, a espiritualidade deles estará completamente perdida. Dorian entregou tudo para Force. Obrigada, professor, disse Force sinceramente. Então, ela desenrolou a pele de cabra e rapidamente folheou a fórmula da poção antes de se concentrar no ritual. Estabeleça coordenadas especiais em 4 pontos completamente diferentes nas profundezas do mundo espiritual, todos extremamente distantes um do outro. O objetivo deste ritual é... Force pensou por alguns segundos e perguntou ao professor. Depois de consumir a poção do viajante, você vagará caoticamente pelo mundo espiritual. Quando você compreender algum grau de nível inicial sobre seus poderes, perceberá que se perdeu. Nesse momento, você pode usar as 4 coordenadas especiais para retornar ao mundo real. Caso contrário, você ficará presa nas profundezas do mundo espiritual por muito tempo. Não só é perigoso por dentro, mas também irá assimilá-la, fazendo você perder a cabeça e se tornar uma criatura viva apegada ao mundo espiritual. Embora Dorian não tivesse esperança de se tornar um viajante, ele já tinha visto alunos avançando para a sequência 5 antes. Então deveria haver outra alternativa, Force murmurou pensativa. Sim, Dorian acenou com a cabeça e disse. Anteriormente, havia algo na organização que poderia permitir que as pessoas retornassem instantaneamente do mundo espiritual ao mundo real. Infelizmente, foi perdido. Sem esperar que Force perguntasse, Dorian disse: se estou dizendo, se você realmente se tornar uma semideusa e cumprir meu desejo, entregarei a você um item importante do qual sou responsável. Esta é uma expectativa que seu professor tem para você. Um dos poderosos artefatos selados da família Abraham? Force tinha um vago palpite, mas não se atreveu a prometer nada. Ela disse a mesma coisa: vou tentar o meu melhor. Depois disso, ela perguntou curiosamente: professor, você mencionou que a sequência 4 é feiticeiro secreto. E quanto à sequência 3, 2 e sequência 1? Dorian imediatamente riu. Você é apenas uma sequência 6. Sim, o nome da sequência 3 é Andarilho. A sequência 2 é Caminhante Planar e o nome da poção da sequência 1 é Chave das Estrelas. É bom que você tenha mencionado isso. Na verdade, esqueci de organizar uma lista de coisas para prestar atenção no mundo espiritual. São coisas que devem ser lembradas depois de se tornar um viajante. Nesse caso, ficarei mais uma noite. Você pode me visitar amanhã para pegar os documentos.
Enquanto Force refletia sobre os nomes das poções de alta sequência do caminho do aprendiz, ela concordou. Tudo bem, professor. Depois de resolver essas questões, Dorian andou de um lado para o outro e pensou por um momento antes de instruir. As características de Beyonder do mesmo caminho têm uma certa atração uma pela outra. Não é óbvio quando se está em uma sequência baixa, mas quanto maior a sequência, mais forte ela se torna. Às vezes, esse tipo de atração não é algo que você pode sentir diretamente, ao mesmo tempo que faz com que você se aproxime inconscientemente de um Beyonder de alta sequência do mesmo caminho. Quando você se tornar uma viajante, você deve prestar atenção a esse assunto. Neste ponto, Dorian fez uma pausa e disse: poucos semideuses do caminho do aprendiz ainda estão vivos. Entre eles, você precisa ter cuidado redobrado com um homem chamado Botes. Ele é o santo dos segredos da Ordem Aurora e, assim como Lewis, é um traidor da nossa organização. Eu lhe darei o retrato dele amanhã. Botes. Force repetiu o nome que seu professor havia mencionado em sua mente. Ao mesmo tempo, teve uma nova compreensão sobre o oráculo da Ordem Aurora, Lewis Vien, em relação ao encontro casual anterior. Talvez não tenha sido um encontro casual, mas sim a força de atração entre as características de Beyonder. O professor tinha um artefato selado suficientemente poderoso do caminho do aprendiz com ele. Force rapidamente suprimiu esse pensamento e começou a pedir conselhos sobre como agir como escriba. Reticências. Na casa dos Berg, na Cidade de Prata. Na verdade, há um caminho que pode contornar a frente da corte do Rei Gigante e entrar no interior da Floresta Minguante e do Túnel Estéreo. Derek Berg lembrou-se da informação que o Senhor Mundo lhe havia compartilhado acima da névoa cinza. Isso foi muito importante para a Cidade de Prata, já que as explorações iniciais após o início do acampamento da Cidade da Tarde implicavam que quanto mais próximos estivessem da corte do Rei Gigante, mais fortes eram os monstros originados da escuridão. Eu tenho que contar ao chefe. Derek levantou-se abruptamente e saiu correndo de casa, indo direto para a torre. Como desejou, viu o chefe do conselho de 6 membros, Colin Iliad. Ele seguiu as instruções do Senhor enforcado e disse que se lembrava de alguns murais que vira na sombra da Cidade da Tarde. Em um deles havia uma passagem secreta que levava à corte do Rei Gigante. Colin Iliad ouviu em silêncio, sem interromper a narração de Derek. Finalmente, ele assentiu gentilmente e disse: bom, você se saiu bem. O que você quer trocar por esta contribuição? O cérebro completo de um dragão da mente adulto. Derek estava preparado. Colin não perguntou por quê, enquanto pensava por um momento e disse: se essa passagem secreta for real, então o valor definitivamente excederá o cérebro completo de um dragão da mente adulto. Você pode escolher outra coisa. Você está interessado na fórmula da poção de uma sequência relativamente mais alta do caminho do plantador? Esta é uma pergunta para o Senhor Louco. Enquanto Derek estava esclarecido, disse surpreso: temos uma fórmula de poção de sequência relativamente mais alta para o caminho do plantador? Ele não se lembrava disso. Claro, você deve se lembrar que a rainha do Rei Gigante é a deusa da colheita, mas as áreas circundantes não possuem os ingredientes Beyonder correspondentes. Não há pressa. Você pode pensar sobre isso novamente. Colin Ilíada mudou de assunto calmamente. Você se acostumou com seus poderes de sacerdote da luz? Sim, Derek respondeu sucintamente. Colin ficou em silêncio por um momento enquanto olhava para o adolescente diante dele, e disse: que tipo de artefato selado de nível santo você deseja escolher? Ponto.